Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 28 ao 30, está escrito: Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. A mensagem de hoje fala sobre a manifestação da glória de Deus. Por isso eu peço que você declare pela fé aqui nos comentários: a glória de Deus está na minha vida. Amém? Escreva isso como uma afirmação de fé. A glória de Deus está na minha vida. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. E se você quiser e puder apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Irmãos, essa passagem relata um evento extraordinário na vida de Jesus e dos seus discípulos: a transfiguração. Jesus leva Pedro, João e Tiago a um monte para orar. Lá, eles veem de perto a transformação de Jesus, que passa a brilhar com uma luz divina. E eles também veem a aparição de Moisés e Elias, conversando com ele. Esse momento é um dos poucos na Bíblia onde o céu toca a terra, de maneira visível, revelando a divindade de Jesus e o cumprimento da lei e dos profetas, representados por Moisés e Elias. A glória de Jesus, vista na transfiguração, é uma antecipação da sua glória futura, após a ressurreição, e uma revelação da sua natureza divina. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 16 ao 18, Pedro fala a respeito disso como uma prova da majestade de Jesus, mostrando aos discípulos e a nós que Jesus não é apenas um mestre ou um profeta, mas que ele era o Filho de Deus. Olha só o que Pedro escreveu. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Essa revelação de Jesus em sua glória celestial é fundamental para a nossa fé, porque ela confirma a divindade de Cristo e pré-anuncia a glória que ele tem agora e que nós, como seguidores dele, vamos um dia compartilhar. A presença de Moisés e Elias é profundamente simbólica. Moisés representa a lei dada a Israel, enquanto Elias é um dos profetas mais importantes do Antigo Testamento. Juntos, eles mostram para a gente que toda a Escritura já apontava para Jesus. Em Mateus capítulo 5, verso 17, Jesus diz: Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. A reação de Pedro é compreensível do ponto de vista humano, quando ele quer permanecer ali contemplando aquele momento de revelação e glória, propondo construir 3 tendas para Jesus, Moisés e Elias. Isso reflete o desejo humano de não querer repartir experiências espirituais, mantendo-se separado das dificuldades do mundo. Mas o comando de Jesus foi que eles descessem do monte e continuassem sua missão,
Porque a fé cristã, irmãos, não é apenas sobre momentos de glória, de comunhão, de êxtase espiritual, mas também sobre servir e testemunhar no mundo. Em Marcos 16, versículo 15, Jesus instrui seus seguidores: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A nossa missão como igreja é ser luz no mundo, compartilhando a boa nova da salvação através de Cristo. Então, no sentido prático dessa mensagem, para que a gente viva a mensagem da transfiguração no nosso dia a dia, nós podemos sim ter momentos diários de oração e de leitura da Bíblia, porque os encontros pessoais com Deus renovam a nossa fé e transformam o nosso coração. Assim como Pedro, Tiago e João foram convidados a subir o monte, nós somos chamados a ter o nosso momento devocional com o Senhor todos os dias. Mas depois devemos usar essa experiência pessoal para testemunhar para as pessoas sobre o amor de Deus. Porque o nosso testemunho pode ser uma ponte para que outros vejam a glória de Deus em nós. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários e declare pela fé: a glória de Deus está na minha vida. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que nos revela a verdade sobre quem tu és e quem somos em ti. Agradecemos por Jesus Cristo, pela tua manifestação suprema de amor e graça e pela glória revelada na transfiguração, que nos assegura da sua divindade e do cumprimento da tua promessa de restauração e salvação do teu povo. Ajuda-nos, Pai, a não apenas buscar experiências espirituais elevadas e contemplativas, mas também a viver a nossa fé no mundo, compartilhando o amor e a verdade do Evangelho com todos aqueles que encontrarmos. Eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa e cada família que for alcançada por essa mensagem, para que possam conhecer-te mais profundamente e experimentar a alegria e a paz que só o Senhor pode nos conceder. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o nosso canal está numa nova campanha para chegar a 3 milhões de inscritos. Até aqui o Senhor nos ajudou e sabemos que muito mais vidas podem ser alcançadas. Então, como nós queremos chegar a essa marca de 3 milhões, nós estamos fazendo uma campanha chamada 3 para Cristo. Para participar, basta compartilhar essa mensagem com 3 pessoas ou com 3 grupos que você participa. Se você fizer isso, escreva aqui nos comentários: eu compartilho Minuto com Deus. Porque aí eu vou saber que você está apoiando essa meta. Essa também é uma maneira de você expressar a sua gratidão pelo nosso ministério. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto com Deus de hoje. Agora, para você que ainda tem tempo, nós preparamos uma seleção especial de mensagens para abençoar a sua vida. Portanto, eu convido você a permanecer aqui ouvindo o que o Espírito Santo tem a ministrar ao seu coração. Hebreus capítulo 12, versículo 11 está escrito: nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela forem exercitados. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais uma reflexão do Minuto com Deus.
dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Se quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. Irmãos, assim como nossos pais nos disciplinam quando a gente faz alguma coisa errada, Deus também nos corrige quando Ele percebe que nós estamos começando a querer nos afastar da presença dEle. Sabe, quando você sente aquela culpa no seu coração, isso, na verdade, é um ótimo sinal. Isso revela que você é filho de Deus e que o Espírito Santo está te convencendo a voltar para a presença do Pai. Eu sei que isso não é um sentimento agradável, como nós acabamos de ler aqui em Hebreus. O primeiro sentimento é de tristeza, mas depois vem uma alegria por ver que Deus está trabalhando na nossa vida. Ele está nos chamando para viver em santidade. Eu não sei como foi o seu dia ontem ou como será o dia de hoje. Eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado, as tentações, as provações, mas eu quero te dizer uma coisa. Deus está olhando para você e Ele não vai te abandonar. O Senhor está contigo nos momentos bons e também nos maus momentos. A palavra de Deus é o que te sustenta nos dias difíceis. A Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas por alguns momentos, mas ele falhou porque começou a olhar para o lado, para os ventos contrários. Ele viu as tempestades e por causa disso começou a afundar. Talvez você esteja se afundando no pecado, nos vícios, em coisas que não agradam a Deus. Mas você pode fazer como Pedro. Você pode clamar: Mestre, socorre-me. Socorro, Jesus. E a Bíblia diz que no momento em que Pedro orou, Jesus demonstrou sua misericórdia e o salvou. Porque Jesus não veio para nos condenar, para apontar os nossos pecados. Ele veio para carregar os nossos fardos. Gálatas capítulo 6, versículos 1 e 2, diz que se nós vermos alguém fazendo alguma coisa errada, nós não devemos julgar essa pessoa, mas nós devemos dar a ela o suporte. Devemos carregar os fardos uns dos outros, porque foi isso que Cristo fez por nós. Jesus estendeu a mão para Pedro e o trouxe de volta. Pense agora no quanto você está distante do Senhor. E lembre-se de uma coisa: você só vai ser forte se estiver unido com Deus. Deus se importa sim com as suas falhas, mas sabe com o que Ele mais se importa? Quando você não o busca, quando você não busca a presença dEle. Aí sim, Deus começa a se preocupar. Nesse momento eu quero orar por você. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Senhor, meu Deus e Pai, eu coloco diante de Ti a vida dessa irmã e desse irmão que estão me ouvindo agora, Pai, com o coração apertado, porque o Senhor falou conosco. O Senhor derramou da Tua graça nesse momento sobre nós. Eu peço que o Senhor visite essa pessoa que teve uma semana tão conturbada, uma semana na qual o inimigo a pressionou de todos os lados. O inimigo soprou ventos contrários sobre ela, mas o Senhor a livrou. O Senhor nos concedeu livramento. O Senhor abençoou. E hoje essa pessoa está aqui, firme, de pé, porque o Senhor a tem sustentado. E a Tua palavra diz que o Senhor é fiel para sustentar o fraco, para fortalecer os joelhos que antes viviam tropeçando. Nós Te agradecemos pela Tua disciplina, que é a expressão do cuidado do Senhor conosco. Que possamos aprender a cada erro e não cometê-los mais. É por isso que eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar o dia de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.
Êxodo capítulo 40, versículos 36 e 37 está escrito: Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguesse. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem, porque ela pode transformar a vida das pessoas. No final da mensagem eu vou orar por você, por isso escreva também aqui o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: eu dependo de Deus. Irmãos, a palavra de Deus nos conta que durante a caminhada de Israel no deserto, o Senhor ia à frente deles. De dia, numa coluna de nuvem para guiá-los pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para que o caminho deles fosse iluminado. A nuvem e o fogo eram para Israel símbolos da presença constante e da proteção de Deus. E hoje o Espírito Santo quer nos levar a refletir sobre a dependência de Deus. Nós podemos observar em Êxodo 40 que os israelitas só partiam quando a nuvem se levantava do tabernáculo. O povo de Israel era totalmente dependente de Deus e nós temos que aprender a ser assim também. Não devemos tomar nenhuma decisão, fazer nenhuma escolha ou seguir por algum caminho sem antes consultar a Deus e principalmente observar e considerar os seus princípios. Esse princípio de dependência do Senhor é reafirmado em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, onde Salomão nos instrui a confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiar no nosso próprio entendimento. Em todos os nossos caminhos devemos reconhecê-lo e ele vai endireitar as nossas veredas. Esperar pela orientação de Deus é algo fundamental para a nossa jornada espiritual. E eu quero terminar essa reflexão, antes de orar, com Salmos 37, versículos 4 e 5, que diz assim: Que a sua felicidade esteja no Senhor, Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Nesse momento eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, que assim como os israelitas seguiram a nuvem e a coluna de fogo, que possamos buscar a tua direção para cada decisão que tomarmos, através da oração, da leitura da palavra e da comunhão com outras pessoas que nos aproximem de Ti. Que a Tua presença em nossas vidas seja a força que nos guia e nos conforta em todos os momentos. Nos ajude a não tomar atitudes precipitadas ou seguirmos adiante sem termos certeza da Tua vontade para nós. Que tenhamos sensibilidade para reconhecermos a Tua voz em meio a tantas vozes que ecoam na nossa mente. Muitas vezes, até a voz do inimigo que tenta nos desanimar e nos paralisar. Que possamos sair hoje daqui com o compromisso renovado de buscar ativamente a Tua presença em nossas vidas. Que a Tua nuvem de proteção, a Tua nuvem de glória nos envolva e que o fogo do Teu Espírito nos aqueça e ilumine o nosso caminho. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor Jesus, minha irmã, meu irmão. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e vamos juntos dar início a mais um Minuto com Deus.
o Senhor tem uma palavra poderosa para a sua vida hoje. E eu creio que ao final dessa mensagem, você estará se sentindo melhor. Pois quando nós ouvimos sobre Deus, quando falamos sobre Ele, quando falamos com Ele, as coisas mudam no nosso interior. Não é mesmo? Já deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para você não perder nenhum dos nossos vídeos diários, que são postados aqui às 5 da manhã e às 18 horas. Deus tem preparado um novo tempo para a sua vida e Ele quer fazer você avançar de tal maneira que você mal se lembrará do seu passado de dor e de escuridão. Permita que o novo de Deus se estabeleça na sua vida. Amém? Escreva aqui nos comentários uma declaração de fé. Escreva assim: eu quero o novo de Deus. Muitas pessoas têm olhado ao redor de suas vidas e têm ficado bastante cansadas e desanimadas, pois tudo parece igual e nada parece mudar. Bom, o que Deus manda te dizer hoje é que Ele tem poder para trazer essa mudança que você tanto busca e que é tão necessária para todos nós. Se você tem um pedido de oração específico, escreva aqui nos comentários. No final dessa palavra, nós vamos orar juntos. E se você quiser e puder apoiar esse projeto evangelístico, se torne membro do canal. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, está escrito: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. O nosso Deus não é um Deus de passado. Você sabia disso? Apesar de constantemente o Senhor nos levar lá no passado, nos contando relatos de como Ele agiu ao longo da história da humanidade, Ele não faz isso com o intuito de que vivamos no passado, mas sim que busquemos a Ele no presente, nos inspirando e aprendendo com todos esses irmãos e irmãs que tiveram experiências sobrenaturais com o Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você refletir. Qual vida vale mais para Deus hoje? A sua vida ou a vida de Paulo? A sua vida ou a vida de Moisés? A sua vida ou a vida de Davi? Qual vida vale mais para Deus? E algumas pessoas podem estar pensando: pastor, esses foram grandes homens da Bíblia, grandes heróis usados tremendamente por Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa: a vida que mais vale para Deus hoje é a sua e a minha. Sabe por quê? Porque nós estamos vivos. Eclesiastes capítulo 9, versículo 4, diz assim: mais vale um cão vivo do que um leão morto. Moisés, Paulo, Davi, Josué, Abraão, foram sim grandes homens de Deus. E eu poderia citar aqui mulheres também, como Débora, Esther, Ana, que foi a mãe de Samuel, Maria, que gerou Jesus no seu ventre. Só que todas essas pessoas já partiram aqui da terra. E hoje Deus olha para a terra e conta comigo e com você. Sabe, irmãos, às vezes nós temos uma ideia errada de que Deus está o tempo todo nos olhando, nos observando com uma expressão de raiva, segurando um caderno onde estão anotados todos os nossos pecados, desde aqueles que cometemos quando éramos crianças até os que cometemos ontem. E Ele sempre está disposto a nos lembrar deles e nos fazer sentir culpa. Deixa eu te falar algo muito importante. Deus não é assim. E na verdade, quando observamos a palavra dele, nós descobrimos que ele faz questão de se esquecer das nossas transgressões e pecados, quando nos arrependemos e buscamos uma nova vida nele.
O profeta Isaías nos diz em seu livro, no capítulo 43, verso 25, o seguinte: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isso nos mostra o caráter misericordioso de Deus, que está mais interessado no nosso futuro com Ele do que no nosso passado sem Ele. Então, se você está se sentindo preso ao seu passado, às suas falhas e erros, eu quero que você saiba que Deus tem um futuro brilhante preparado para você. Ele quer que você seja uma nova criatura, como está escrito no versículo que eu li inicialmente. E ser essa nova criação, essa nova criatura, não significa apenas viver uma mudança superficial, mas uma transformação completa, desde o nosso interior até as nossas ações e decisões diárias. Não permita que o inimigo te mantenha em um ciclo de culpa e condenação. Deus já pagou o preço por todos os seus pecados e transgressões, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Agora, o que Ele deseja é que você viva essa nova vida em plenitude, experimentando a verdadeira liberdade que só pode ser encontrada em Jesus. Minha irmã, meu irmão, eu quero encorajar você hoje a dar esse passo de fé. Abra o seu coração para o novo de Deus. Não importa o quão difícil tenha sido o seu passado, Deus tem um novo começo para você. E esse novo começo pode começar agora, nesse exato momento, se você permitir que Deus entre e faça morada em seu coração. Como você pode começar essa nova jornada com Deus? Primeiro, é necessário reconhecer que você precisa dessa mudança. Muitas vezes, o orgulho nos impede de ver o quanto estamos necessitados da graça de Deus. Em segundo lugar, busque ao Senhor em oração e através da sua palavra. A Bíblia é o manual que Deus nos deu para vivermos uma vida plena e abençoada. E quando você buscar a Ele, esteja disposto a obedecer e seguir os princípios divinos. Deus nos orienta não para nos limitar ou para nos punir, mas para nos libertar das armadilhas que o mundo coloca em nosso caminho. E não se esqueça, o Deus que fez o universo, que fez você, que fez a mim, é o mesmo Deus que tem o poder de fazer tudo novo em sua vida. Ele é o Deus do impossível, o Senhor dos exércitos, o Deus que transforma, o Deus que restaura. Então, não perca mais tempo vivendo uma vida pela metade, quando Deus tem um plano completo para você. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida e pela sua família. Se você ainda não escreveu aqui nos comentários, escreva: Eu quero o novo de Deus. E coloque também o seu pedido de oração. Amém? Vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado por essa palavra, obrigado pelo seu amor, pela sua misericórdia. Te agradecemos, pois o Senhor nunca nos deixa no escuro e sempre tem uma palavra de vida e de renovo para nós, todos os dias. Queremos te pedir perdão por cada um dos nossos pecados e pedir que o teu Espírito nos renove de dentro para fora. Hoje, entendemos, Senhor, que esse sentimento de culpa que é gerado em nós não vem de ti, que na verdade é o inimigo querendo nos paralisar e nos afastar do Senhor. Nós queremos fechar toda e qualquer brecha que tenhamos dado ao inimigo sobre as nossas vidas. Por isso, nos entregamos totalmente a Ti, meu Deus, pois queremos viver a Tua palavra e queremos cumprir a Tua vontade. Recebemos tudo aquilo que o Senhor tem de novo para nós.
porque não queremos permanecer mais da maneira que estamos. Queremos caminhar no caminho que o Senhor trilhou para nós e queremos experimentar essa vida que só é encontrada em Ti. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida desse irmão, dessa irmã e de cada família aqui representada por eles. Que o Senhor contemple com misericórdia e com amor cada pedido de oração que foi mencionado aqui e, segundo a Tua vontade, opere uma mudança na vida dessa pessoa. Que todos eles possam experimentar um tempo favorável, um tempo de cura, de paz, de reconciliação, um tempo em que as portas serão abertas para todos eles, um tempo onde eles terão mais intimidade com o Teu Espírito Santo. Faça, Senhor, um avivamento na vida dessa pessoa e na sua família. Nós oramos porque cremos no Teu poder e por isso, desde já, Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Eu convido você a passar lá no outro canal, no Minuto Reflexão. Todos os dias lá são postadas mensagens para o seu crescimento pessoal e para a sua saúde mental. O link vai estar na tela final desse vídeo e nos comentários. Compartilhe Minuto com Deus com seus contatos do WhatsApp, porque a palavra de Deus tem poder para transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Um novo dia e um novo amanhecer. E mais uma vez Deus olha para nós com olhos de misericórdia e nos concede a oportunidade de recomeçarmos. Que hoje você consiga sentir de uma forma poderosa o agir do Senhor em sua vida e que nada venha impedir o seu sorriso e o seu louvor nesse momento. Mesmo que você esteja com o coração aflito, entristecido ou quebrado, deixe Deus falar com você hoje, pois uma única palavra pode mudar todo o rumo da nossa vida. Eu peço que você escreva aqui nos comentários a seguinte afirmativa: Ele cumpre as suas promessas. E depois você pode colocar o seu pedido de oração. No final dessa mensagem, eu vou orar pelos pedidos mencionados aqui nos comentários. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, está escrito: E por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo, causada pelos desejos humanos. Eu e você somos falhos e constantemente descumprimos com as nossas promessas. Prometemos que vamos visitar alguém, depois nem sequer lembramos disso. Prometemos para o nosso cônjuge que vamos deixar a casa em ordem, mas depois descumprimos essa promessa por estarmos muitas vezes cansados. E às vezes falhamos até com nós mesmos, pois fazemos promessas pessoais em nossa mente e nos auto-sabotamos ao descumprirmos elas. Mas o interessante é pensarmos que, mesmo que nos relacionemos com Deus a partir da nossa visão dele, ele não pode ser definido por nós e nem pode ser totalmente compreendido. Pois assim como eu e você temos uma palavra que nem sempre é de confiança, também conhecemos somente seres humanos iguais a nós, que descumprem as suas promessas constantemente. Por conhecermos somente essa maneira de agir, não conseguimos entender como alguém
manteria todas as suas promessas, sem descumprir uma sequer. Mas o nosso Deus é assim. Por mais inconcebível que isso seja para seres tão falhos como eu e você, o nosso Pai deixou diversas promessas contidas na palavra para aqueles que o amam. E muitas vezes a aflição e o desespero que sentimos diante de algumas situações acontece porque nós não conhecemos totalmente quem Deus é e do que Ele é capaz de fazer em nossa vida. O Senhor se revela em Sua palavra e nela podemos ver o caráter inquestionável e a fidelidade do nosso Deus. E podemos perceber que Ele não é homem para que minta e não tem a mesma mentalidade que nós para descumprir uma promessa. Meu irmão e minha irmã, eu sei que alguns dias são sombrios, tenebrosos e nos deixam em dúvida. E nós acabamos fraquejando algumas vezes. Mas saiba, o nosso Deus é soberano. Ele tem promessas para a nossa vida e essas promessas vão se cumprir. Todos os dias, busque conhecer um pouco mais do Senhor através da palavra e se encha com as promessas de Deus, pois elas vão renovar a sua esperança, a sua força e a sua fé. Não pare de clamar, mesmo que tudo diga o contrário, mesmo que tudo pareça perdido e mesmo que você se encontre sem forças para continuar. Deus pode e quer renovar o seu interior e quer te mostrar que ainda existe muito para ser vivido, para ser visto e para ser cumprido na sua vida. Portanto, creia e continue a caminhar. Eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar e engrandecer o teu nome por causa dessa palavra que recebemos hoje e por causa do teu amor por nós. Te pedimos perdão, pois nos falta conhecimento de ti, do teu caráter e da sua forma de agir. Muitas vezes nos falta oração, Senhor, nos falta leitura bíblica e nos falta um tempo de qualidade em tua presença. Por isso hoje nós nos entregamos a ti, pois queremos que esse seja o início de uma nova vida, de uma vida consagrada ao Senhor, onde nós caminharemos confiando verdadeiramente nas suas promessas, não somente com nossas palavras, mas com toda a nossa vida. Pai querido, eu coloco diante do Senhor cada pedido de oração feito aqui nessa mensagem e peço que o Senhor, através do teu Espírito Santo, vá até esse irmão e essa irmã e leve até eles a tua paz, o teu renovo e a tua misericórdia. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Se inscreva no canal e ative as notificações. Baixe o nosso aplicativo no seu celular. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Havia 2 homens em um barco que estava prestes a afundar. Um deles estava com uma expressão de desespero e o outro com a expressão tranquila. O homem desesperado, ao notar a expressão do outro homem, logo se irritou e o questionou: "Por que você está tão tranquilo?" E o outro respondeu: "Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento." Provérbios capítulo 3, versículo 5. Mais uma vez o homem desesperado o questiona:
Se Deus existe mesmo, por que você não me prova e pede para Ele nos salvar agora? No que o outro homem respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus capítulo 4, versículo 7. E por fim, o homem desesperado disse: você não percebe? Nós vamos morrer. Pare de ficar tão despreocupado assim. E por fim, o outro homem respondeu: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, verso 25. Horas depois o resgate chegou e Deus deu livramento para aqueles dois homens. Meu querido irmão, minha querida irmã, quando o barco está afundando, como você tem reagido? Reflita nisso. Olá, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e nesse momento eu te convido para mais um Minuto com Deus. Eu creio que Deus já começou a falar com você e eu tenho certeza que algumas respostas já começaram a vir em seu coração por meio do Espírito Santo. Amém? Você está sentindo? Existem promessas de Deus para a sua vida e você sabe disso. Mas durante as tempestades, você às vezes acaba esquecendo disso. Acaba se sentindo desamparado e sozinho. Mas eu quero declarar que hoje você ouvirá a voz de Deus. E você vai se lembrar de que aquele que te guarda não dorme nunca. E Ele é fiel para cumprir tudo o que foi prometido a você. Na palavra de Deus, em Salmos 121, versículos 3 e 4, está escrito: Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre desperto. Deixe-me dizer algo a você. A fé não é a crença de que Deus fará o que você quer. É a crença de que Deus fará o que é certo. Isaías 55, versículos 8 e 9 está escrito: Pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. Hoje eu quero te encorajar a descansar nas promessas do Senhor. Quando você se encontrar em meio às tempestades da vida, lembre-se de que Ele está no controle. Lembre-se de que, ainda que pareça que você está afundando, o Mestre dos mares, o Senhor Jesus Cristo, está contigo no barco. Ele é capaz de acalmar qualquer tempestade e te guiar para águas tranquilas. No Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 26, está escrito: Ele respondeu: Vocês têm tão pouca fé? Por que estão tão amedrontados? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e as ondas, e tudo ficou completamente calmo. Meu querido irmão, minha querida irmã, siga firme nas promessas de Deus. Ele é fiel para cumprir cada uma delas em sua vida. Não olhe para as ondas ao redor, mas mantenha seus olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois eu vou orar pela sua vida. As promessas de Deus vão se cumprir, mas não no seu tempo, não do seu jeito e nem de acordo com a sua vontade. As promessas de Deus vão se manifestar em você e através de você. Não só porque Deus quer te abençoar, mas porque Ele também quer abençoar aqueles que te cercam. Amém? Vamos orar nesse momento? Pai nosso que estás no céu, te agradecemos porque Tu és fiel e as Tuas promessas são verdadeiras. Obrigado por sempre estar conosco, mesmo quando tudo parece difícil. Senhor, nós te pedimos perdão
porque às vezes duvidamos de Ti e tentamos fazer as coisas do nosso jeito, esquecendo de Te procurar e seguir aquilo que o Senhor nos diz. Te pedimos perdão por cada um dos nossos pecados e por todas as vezes em que alimentamos a escuridão em nossa vida. Colocamos a nossa confiança nas Tuas promessas, lembrando que Tu és o Deus que acalma qualquer tempestade e que nos leva para um lugar seguro. Nos ajude a ficar com os olhos em Ti, com a certeza de que o Senhor está cuidando de tudo. Deus amado, Deus querido, eu quero orar pelas pessoas que escreveram seus pedidos de oração aqui nos comentários. O Senhor conhece cada um pelo nome e sabe de cada necessidade que eles têm. Que o Senhor dê a cada pessoa aqui nessa manhã a cura, a restauração, o vigor, uma nova oportunidade de recomeçar e que o Senhor supra cada necessidade que foi expressa aqui nos comentários. Que todos aqueles que pediram ajuda possam sentir que Tu estás com eles e que suas orações estão sendo ouvidas. Eu também peço, Pai, por todos os que estão enfrentando problemas, seja no corpo, na mente ou no espírito. Que eles encontrem no Senhor um lugar seguro, a força para continuar e a esperança de que as coisas serão diferentes. Ó Deus, que nós possamos cumprir a Tua vontade, que possamos ser um exemplo do Teu amor e da Tua paz aqui nessa terra. Encha-nos com o Teu Espírito para vivermos de maneira que alegre o Teu coração. Obrigado por ouvir a nossa oração e por nos amar de maneira tão profunda e verdadeira. É por isso que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Coloque a sua esperança em Deus. Coloque a sua força em Deus. Descanse nas promessas do Senhor. Comece a viver de cabeça erguida, como alguém que sabe que é filho, filha de Deus, alguém que sabe que está blindado na fé. Não se estremeça diante das batalhas, pois na palavra do Senhor está escrito em Deuteronômio capítulo 20, versículo 4, pois o Senhor, seu Deus, é aquele que vai com você para lutar por você contra os seus inimigos, para dar a você a vitória. A vitória já é sua, pela fé no poderoso nome de Jesus. As circunstâncias ao seu redor podem parecer assustadoras, podem fazer você se sentir como se estivesse em um barco prestes a afundar. Mas eu te digo, o capitão deste barco é Jesus, e Ele nunca permitirá que você afunde. Ele está no controle de tudo, e com Ele você pode atravessar qualquer tempestade. Eu queria pedir que você compartilhasse essa mensagem com alguém que precisa ouvir essas palavras hoje. Quem sabe, talvez essa pessoa esteja esperando por um sinal de esperança, e essa mensagem seja exatamente o que ela precisa. E para finalizar, eu quero deixar mais uma promessa de Deus para a sua vida. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Que essa paz, que só vem do Senhor, preencha o seu coração nesse momento e para sempre. Deus abençoe você e a sua família ricamente. Até o nosso próximo vídeo. E se você ouviu essa mensagem até aqui, se expresse nos comentários escrevendo: eu recebo em nome de Jesus. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Êxodo capítulo 16.
versículos 2 e 3 está escrito: No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas: Quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Na história do povo de Israel, por várias vezes é mencionado como eles se rebelaram contra Deus e como foram ingratos e murmuradores. Deus hoje está nos alertando sobre as consequências espirituais e materiais de um coração ingrato e descontente. Quando nós lemos a Bíblia, nós somos ensinados, edificados e também somos confrontados. Hoje, o Espírito Santo quer ministrar ao nosso coração lições valiosas sobre fé, confiança e contentamento em Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Essas ações levam alguns segundos apenas, mas elas nos ajudam muito a alcançar milhares de pessoas. No final dessa mensagem, eu vou orar por você. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E escreva pela fé a seguinte declaração: Eu me alegrarei no Senhor. Amém? Escreva isso como uma declaração de fé. Eu me alegrarei no Senhor. Se você quiser e puder apoiar esse ministério, se torne membro do canal. Os membros têm uma playlist exclusiva para eles e também têm acesso antecipado às mensagens que são postadas aqui no Minuto com Deus. Irmãos, o povo de Israel foi liberto da escravidão no Egito de forma milagrosa. Só que depois da sua libertação, os israelitas tiveram que enfrentar muitas dificuldades no deserto. Porém, as adversidades no deserto não se comparavam à liberdade que eles haviam conquistado. Para trazer esse conceito à nossa realidade, podemos pensar da seguinte forma: a nossa salvação foi o maior presente que Deus nos deu. E embora sejamos salvos em Cristo, neste mundo teremos que passar pelas tribulações e pelas dificuldades, mas nem por isso vamos desistir da nossa fé. Israel murmurou contra Moisés e Arão, expressando saudosismo pelo tempo em que viviam no Egito, onde, segundo eles, tinham panelas de carne e comiam pão à vontade. Só que eles se esqueceram que ali, no Egito, eles eram escravos, estavam longe da sua terra e viviam em constante sofrimento por causa da opressão a qual eram submetidos. Tanto que levantaram um clamor a Deus para que fossem libertos. Eu fiquei refletindo nessa passagem hoje e pensando na tendência que nós temos de idealizar e até de romantizar o passado, como se tudo o que nós tivéssemos hoje não valesse de nada. Nos esquecemos das bênçãos que o Senhor tem nos dado hoje. Hoje, o Espírito Santo manda dizer a você: não queira voltar para o Egito. Não volte para o Egito. Se você está passando pelo deserto, nesse momento, saiba que Deus não te abandonou. Continue caminhando, avançando, mas não queira voltar atrás. Hebreus capítulo 10, verso 39, está escrito assim: Nós, porém,
não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. A murmuração de Israel alcança o seu ápice em Números capítulo 14, do verso 1 ao verso 4, quando, diante do relatório pessimista dos homens que foram espiar a terra, o povo clama por um líder que os guie de volta ao Egito. Eles estavam rejeitando a promessa que Deus havia liberado sobre eles a respeito da terra prometida. Nós podemos ter crises de fé às vezes. Isso é normal, pois somos seres humanos. Mas não permita que momentos de incredulidade te levem de volta para o Egito. Muitas vezes a nossa visão de mundo é totalmente distorcida em relação às pessoas que não são tementes a Deus. Nos comparamos com elas e temos a impressão que a vida delas é melhor do que a nossa. O salmista Asaf falou a respeito disso em Salmos 73, do verso 2 ao verso 5. Olha o que ele escreveu. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Asaf expressa um sentimento comum ao observar a aparente prosperidade dos ímpios, e ele se sente tentado a questionar sua própria integridade e o valor da sua fidelidade a Deus. Esse salmo nos ensina sobre a armadilha da comparação e o desafio de manter nossa fé e nosso foco em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem injustas e desfavoráveis. A nossa fé não deve estar firmada naquilo que vemos, naquilo que sentimos e nem mesmo nas bênçãos que recebemos ou não de Deus, pois a maior das bênçãos já nos foi dada, o perdão dos nossos pecados e a nossa salvação por meio do sacrifício de Jesus. A murmuração frequentemente revela uma falta de fé e de confiança em Deus. Temos que nos lembrar que Deus está no controle e que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. A vida com Cristo pode sim apresentar desafios, mas Jesus nos oferece uma paz e um propósito que superam qualquer prazer temporal que o mundo possa oferecer. Devemos encontrar contentamento na nossa relação com Deus, ao invés de ansiar pelas panelas de carne do mundo. Manter uma perspectiva eterna nos ajuda a ver além da prosperidade temporária dos ímpios e a valorizar as bênçãos espirituais inestimáveis que temos em Cristo. Eu quero orar por você. Senhor meu Deus, reconhecemos que muitas vezes murmuramos, reclamamos, somos ingratos, desconfiamos da Tua providência. Queremos hoje te pedir perdão pela nossa falta de fé e por não te vermos em cada momento da nossa vida, em cada momento da nossa trajetória. Nos ajude a olhar para além das dificuldades e tentações do presente, fixando os nossos olhos em Ti e na eternidade que Tu nos prometeste. Ensina-nos, Pai, a viver uma vida de gratidão, de contentamento e fé profunda, sabendo que em Ti encontramos tudo aquilo que nós precisamos. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários. Eu peço que o Senhor visite essa família, abençoe a vida dessa irmã, abençoe a vida desse irmão, dessa pessoa
que declarou pela fé aqui nos comentários: eu me alegrarei no Senhor. Porque essa é uma realidade que nós queremos viver, de termos alegria em tudo aquilo que o Senhor tem oferecido para nós. Que o Senhor contemple com olhos de amor e compaixão cada necessidade que foi expressa aqui nos comentários. E segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, conceda aquilo que esse teu filho, que essa tua filha está precisando. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. Ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Mateus capítulo 8, do verso 1 ao verso 4 está escrito: E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Deus tem algo novo vindo diretamente do céu para a sua vida. Você crê nisso? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Deus está te preparando para viver algo sobrenatural e você pode escolher hoje entre ignorar o chamado do Senhor ou se entregar a Ele e a tudo que Deus tem para a sua vida. Qual é a sua escolha? Se você decide receber tudo aquilo que o Senhor tem separado para você, escreva aqui nos comentários: eu recebo em nome de Jesus. Amém? E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. No final dessa mensagem eu quero orar por você. Sabe, irmãos, quando Deus tem um propósito, nada poderá impedir que esse propósito se cumpra. Por isso, continue crendo, continue clamando e continue buscando a face de Deus, pois Ele quer se revelar a você e quer fazer coisas sobrenaturais na sua vida ainda hoje. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com os seus contatos. Essas ações nos ajudam a alcançar milhares de pessoas. E se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal. Eu tenho aprendido algumas coisas a respeito do caráter e da personalidade de Jesus. E hoje eu vou compartilhar algo sobre isso com você. Existem coisas que eu até já conhecia, mas é impressionante, pois todas as vezes que eu penso que já aprendi tudo o que havia para aprender sobre Cristo, Ele vem com toda a sua calma e paciência e me mostra que eu estava totalmente equivocado. Ele me revela o quão profundo Ele é e o quão impossível é para nós, seres humanos, compreendermos a Ele por completo. Quando a gente lê os evangelhos, nós nos aproximamos muito de Jesus, pois a gente vai vendo o que Ele fazia, como Ele se comunicava, como Ele agia. Vemos os momentos em que Ele curava, os momentos em que Ele ensinava. Vemos quando Ele era duro e corrigia quem precisava de correção, geralmente as pessoas mais religiosas, diga-se de passagem. E vemos também
quando ele acolhia e mostrava que o Pai nos ama. Como ele fazia quando estava cercado de pecadores e pessoas marginalizadas pela sociedade. A profundidade do amor de Jesus é algo que transcende a compreensão humana. Ele não apenas curava o corpo, mas também tocava a alma, restaurando a dignidade e a esperança daqueles que a sociedade havia rejeitado. E é exatamente isso que ele quer fazer na sua vida hoje. Ele quer te restaurar, te curar e te mostrar que você é único e especial aos olhos do Pai. Imagine por um momento o leproso se aproximando de Jesus. Naquela época, os leprosos eram considerados impuros e eram excluídos da sociedade. Eles não podiam se aproximar das pessoas, muito menos tocar nelas. Mas esse leproso, movido por uma fé inabalável, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Ele não apenas acreditava no poder de Jesus, mas também reconhecia a autoridade dele. E qual foi a resposta de Jesus? Quero, seja limpo. Em um simples gesto, Jesus não apenas curou a lepra, mas restaurou a dignidade e a esperança daquele homem. Talvez você esteja se sentindo como esse leproso, excluído, rejeitado, carregando no corpo feridas que parecem nunca cicatrizar. Talvez você sinta que a sua dor é única, que ninguém jamais experimentou o que você está passando. Mas eu quero te dizer algo. Jesus entende a sua dor. Ele vê o seu coração. Ele conhece cada lágrima que você tem derramado. E Ele está dizendo a você hoje: eu quero te curar, te restaurar. Eu quero te fazer novo, nova. A história do leproso não é apenas sobre cura física, mas sobre uma transformação completa. É sobre um Deus que vê além das nossas imperfeições, que enxerga o nosso valor e que deseja nos restaurar por completo. E assim como aquele leproso, você também pode se aproximar de Jesus, com toda a sua dor, com todas as suas feridas, e dizer a Ele: Senhor, se quiseres, podes me curar. E tenha certeza de que a resposta de Jesus será a mesma: eu quero, seja limpo, seja limpa. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, não desista. Não importa o quão profunda seja a sua dor, não importa o quão longe você sinta que está de Deus, Ele está bem aqui, esperando que você se aproxime, esperando para te restaurar e te fazer novo. E quando Ele agir na sua vida, assim como o leproso, você será um testemunho vivo do poder transformador de Deus. E as pessoas verão através da sua vida o amor, a graça e a misericórdia de um Deus que nunca desiste de nós. Eu quero, nesse momento, orar por você. Pai amado, Pai querido, primeiramente queremos te agradecer. Obrigado por sempre estar aí, mesmo quando a gente se sente meio à deriva. Obrigado por esse amor imenso que às vezes nós nem conseguimos compreender. Obrigado por não desistir dessa pessoa que está me ouvindo agora, mesmo quando ela pensa em desistir de si mesma. Derrama sobre nós o teu perdão, Senhor. Nos perdoe por cada erro, cada falha, por todas as vezes em que nos desviamos dos teus caminhos. Eu sei que todos nós erramos e por isso eu peço que o Senhor nos purifique e nos ajude a seguir em frente com um coração mais parecido com o de Jesus. Pai, hoje eu entendi que tem uma batalha acontecendo, não apenas ao nosso redor, mas dentro de nós. E por isso eu quero entregar em tuas mãos
essa pessoa que está me ouvindo agora, ela precisa de Ti, Senhor. Ela precisa sentir que não está sozinha nessa luta. E eu sei que com o Senhor ao lado dela, a vitória dela já é certa. Toda a força, toda a coragem, toda a alegria que nós precisamos vem de Ti. E por isso nós Te agradecemos mais uma vez. Que o Senhor possa guiar essa pessoa, meu Deus. Que o Senhor possa dar a ela a direção certa, mostrar o caminho correto a seguir. E agora, meu Deus, eu também quero apresentar diante de Ti cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários. Que cada um que for alcançado por essa mensagem possa receber de Ti o milagre que ele tem buscado. Que essa pessoa sinta o Teu toque, a Tua cura, o Teu amor. Restaura tudo aquilo que foi quebrado. Traga de volta a esperança onde tem predominado o desânimo e o desespero. E mostra a cada um que com o Senhor tudo é possível. É por isso que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com seus contatos. Seja um canal de bênção na vida de alguém hoje. Se inscreva no nosso outro canal, Minuto Reflexão. Lá tem vídeos para te ajudar na sua batalha contra a ansiedade, a depressão. São mensagens que vão te ajudar a levar a vida com mais equilíbrio e serenidade. O vídeo e o canal vão estar na tela final e nos comentários fixados desse vídeo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais a paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Hoje, o Espírito Santo quer ministrar uma palavra poderosa ao seu coração. No final da mensagem, nós vamos orar juntos, como a gente tem feito aqui todos os dias. Mas Deus também quer nos ensinar sobre a importância do amor, da empatia, da tolerância e do julgamento precipitado. Se você quer aprender mais da palavra de Deus, ouça essa mensagem até o final. Já deixe o seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal. Faltam apenas 10 mil inscritos para a gente alcançar a marca de 2,5 milhões de pessoas. Portanto, junte-se a nós nessa grande comunidade de fé que tem buscado a presença de Deus todos os dias. E assim que você se inscrever, ative o sininho das notificações e selecione a opção Todas, para que você seja avisado sempre que eu postar um vídeo novo. Eu quero agradecer também a todas as pessoas que estão se tornando membros do canal aqui no YouTube. E como forma de gratidão, os membros têm acesso antecipado aos vídeos do Minuto com Deus, além do conteúdo exclusivo que é produzido para eles. Bom, o texto que eu quero compartilhar com você está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do verso 1 ao verso 4. São palavras de Jesus. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Irmãos, essas palavras de Jesus são um convite à humildade e à autocrítica. Ele nos chama a reconhecer nossas próprias falhas antes de apontar as falhas dos outros. Em nossa vida,
Quantas vezes nos pegamos julgando nossos irmãos e irmãs sem antes olhar para dentro de nós mesmos? A prática do julgamento muitas vezes reflete a nossa própria insegurança e as nossas falhas. Além disso, é essencial destacar o valor da empatia em nosso caminho espiritual. E o que é a empatia? É a habilidade de se colocar no lugar do outro, de sentir e compreender o que o outro sente. Quando Jesus nos ensina a não julgar e a olhar primeiro para nossas próprias falhas, Ele também está nos convidando a praticar a empatia. Ao nos colocarmos no lugar dos outros, começamos a entender as lutas e desafios que eles enfrentam. Isso não apenas nos impede de fazer julgamentos precipitados, mas também nos permite oferecer apoio genuíno e amoroso. A empatia constrói pontes, onde o julgamento cria barreiras. Ela nos aproxima uns dos outros e de Deus, pois ao exercitar a empatia, estamos vivendo o segundo maior mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, que possamos nos esforçar diariamente para desenvolver um coração mais empático e compreensivo, seguindo o exemplo de Cristo. E para reforçar essa mensagem, a gente se lembra de outra passagem encontrada no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 12. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem és tu que julgas o próximo? Tiago está nos lembrando que o papel de julgar não nos pertence, mas sim a Deus. Nosso papel é amar, compreender e, acima de tudo, buscar a melhoria contínua de nós mesmos. O julgamento precipitado cria barreiras, impede o amor fraterno e a compreensão. Quando julgamos, muitas vezes falhamos em ver a história completa, o contexto, a luta interna do outro e as circunstâncias que moldam suas ações. Ao invés de julgar, somos chamados a oferecer amor, compreensão e apoio. Nesse momento, eu quero orar por você. Eu queria pedir que você escrevesse aqui nos comentários o seu pedido de oração. E se o Espírito Santo trouxe à sua mente nesse momento o nome de uma pessoa ou de uma situação específica, escreva ela aqui nos comentários. Saiba que a oração de um justo tem poder em seus efeitos. Amém? Vamos clamar ao Senhor. Senhor meu Deus, nesta manhã nós pedimos a Tua orientação para vivermos de acordo com as palavras ditas por Jesus, que nos ensinam, que nos confrontam, que transformam o nosso caráter. Ajuda-nos, Pai, a olhar para dentro de nós mesmos, reconhecendo nossas próprias falhas, antes de apontar as falhas dos outros. Que possamos ser instrumentos do Teu amor e da Tua compreensão, evitando julgamentos precipitados e buscando sempre a compreensão, um olhar de compaixão e de amor sobre cada pessoa que nos cerca. Que o Espírito Santo nos guie em cada passo, nos ajudando a enxergar a trave que está em nossos próprios olhos. Pai amado, Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor a vida desse irmão e dessa irmã que estão ouvindo essa mensagem e o pedido de oração que eles colocaram aqui nos comentários. Que o Senhor possa olhar com olhos de misericórdia para essa situação. Derrama a Tua cura para aqueles que têm lutado contra as enfermidades. Dê vitória a essa família que tem enfrentado crises nos seus relacionamentos,
nas suas finanças, que eles possam ser vitoriosos diante dessa batalha. Abre as portas de emprego, Senhor, para aqueles que estão em busca de oportunidades no mercado de trabalho. Faça com que essa pessoa que vive da sua comissão possa bater a sua meta, possa vender o seu produto, possa fechar esse negócio. Que aqueles que estão lutando por causas na justiça possam receber a sabedoria e o direcionamento do Senhor. Eu peço, meu Deus, que essa mensagem alcance muitas pessoas, porque nós não estamos aqui pregando religião, mas estamos pregando a Tua palavra, porque assim como ela um dia transformou a minha vida, eu sei que ela pode transformar a vida de milhares de pessoas. E é por isso que nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Entregue as suas lutas, os seus problemas, as suas dificuldades nas mãos de Deus. Tem situações que você só precisa confiar em Deus. E aquilo que está ao seu alcance, mudar a sua vida, o seu olhar, a sua compaixão, busque isso. Permita que o Espírito Santo transforme o seu caráter todos os dias. Eu quero informar que já está à venda o novo livro devocional do Minuto com Deus. Acesse upbooks.com.br/livro Minuto com Deus. Tem uma mensagem para cada dia do seu ano. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e até o nosso próximo Minuto com Deus. Bom dia, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. O texto de hoje está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Diz assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Irmãos, esse é um versículo bíblico que nós ouvimos com bastante frequência. Porém, nós só conseguimos pensar nessas palavras a longo prazo. Na nossa mente funciona assim: as coisas de um passado muito distante se foram. Ou seja, nós aplicamos esse versículo apenas para um passado longínquo. Mas a verdade é que o passado não é tão distante quanto pensamos ser. O passado é formado por cada segundo que nós vivemos. E isso, para muitos, pode soar como más notícias, mas na realidade são ótimas notícias. É só você pensar da seguinte forma: o pecado que você cometeu há um ano, o pecado que você cometeu há um mês, o pecado que você cometeu há um dia, ou aquilo que você cometeu de errado há poucos minutos. Enfim, todas essas coisas estão juntas no mesmo lugar, no passado. O que importa é o agora. Nós não paramos para pensar que Deus esquece dos nossos pecados quando nos arrependemos. E se pararmos para pensar, a nossa mente nunca se esquece das coisas ruins que fizemos e que fizeram a nós. Mas a maior mente do universo tem essa capacidade. Aleluia. Não porque Deus tem uma memória ruim, uma memória fraca, mas é porque a natureza do Senhor é essa. Ele está sempre disposto a te dar uma nova chance.
Você está disposto a se dar uma segunda chance? O que se passou 2 minutos atrás, 1 mês atrás, 1 dia atrás, passou. Arrependa-se agora. Conserte agora. Decida agora. Aprenda agora. Adore a Deus agora. Tudo o que tiver que acontecer, sempre acontecerá a partir de agora. Nesse momento, eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa ou de uma situação específica, escreva aqui nos comentários. E declare pela fé a seguinte expressão: eu sou nova criatura. Escreva isso como uma afirmação de fé. Eu sou nova criatura. E vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, eu te agradeço pela transformação que tu nos ofereces em Cristo. Assim como foi declarado aqui nessa palavra tão tremenda, tão maravilhosa, nós reconhecemos que, estando em Cristo, somos nova criação. As nossas antigas maneiras de viver, de pensar, de agir, tudo passou. E agora coisas novas se farão em nossa vida. Novos caminhos, novas oportunidades, novas decisões, novas atitudes, um novo comportamento. Agora, guiado pela tua luz e pela tua verdade. Eu peço que o Senhor guie essa pessoa que está ouvindo essa palavra nesse dia de hoje, nessa nova vida, nessa nova empreitada. Ajude ela, Senhor, a refletir sobre a tua bondade, sobre o teu amor em cada passo que ela der. Fortalece essa pessoa para que ela consiga deixar para trás tudo aquilo que já não serve, que ela consiga virar a página e abraçar com fé essa nova semana que está começando, com esperança e com gratidão. Pai amado, Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários. Eu apresento a Ti a vida dessa irmã, desse irmão e dessa família. Que o Senhor estenda sobre eles o Teu olhar de misericórdia, Pai. Ó Deus, muitas pessoas lutam contra as enfermidades nesse momento. Mas a Tua palavra diz que o Senhor é o Deus que sara, é o Deus que cura. Eu peço que a Tua cura e a Tua força alcance essa pessoa que tem lutado contra essa doença, que tem se submetido a esse tratamento, a essa quimioterapia, essa pessoa que está, Senhor, no leito do hospital, sendo medicada, que o Senhor derrame sobre ela a Tua cura. E também, Senhor, aqueles que ainda não conseguiram esse recurso, que estão aguardando uma internação, uma vaga, que o Senhor possa operar um milagre na vida dele, na vida dela. Senhor meu Deus, muitas pessoas também estão enfrentando nesse momento crises existenciais, emocionais, familiares. Por isso, eu clamo pela Tua paz, que excede todo o entendimento. Que o coração e a mente dessa pessoa possa ser guardado em Cristo Jesus. E que em Jesus ela possa encontrar consolo, esperança, vigor e restauração. Eu peço que o Senhor contemple também, meu Pai, essa família que está passando por um momento de escassez. Existe uma promessa na Tua palavra de que o Senhor pode suprir todas as nossas necessidades, segundo as Tuas riquezas em glória. Que o Senhor derrame sobre essa casa as bênçãos materiais vindas do céu. Que nada falte, Senhor, a essa família. Que o Senhor prove a eles a Tua fidelidade. Que haja provisão e que haja também sabedoria para administrar os recursos que o Senhor dará a essa casa. Que cada pessoa que for alcançada nesse dia por essa mensagem possa sentir a Tua presença, o Teu amor e o Teu cuidado. Que elas sejam encorajadas e fortalecidas, mesmo em meio às lutas.
sabendo que elas não estão sozinhas, pois Tu estás conosco em todo o tempo. Nós cremos nisso, meu Pai, e é por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Receba no seu coração essa palavra, meu querido, minha querida. Que a sua semana seja uma semana de bênção, de vitória, de conquista. Que mesmo em meio às tempestades, você possa sair vitorioso. Que a presença do Espírito Santo esteja com você em todo o tempo, direcionando você em cada decisão que você tiver que tomar. Saiba que você pode contar com a minha oração, com a minha intercessão. Por isso que eu peço para você escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração. Antes de sair, eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e quando você se inscrever, ative o sininho das notificações, porque assim você vai receber um aviso toda vez que eu postar um vídeo novo. E aqui no canal nós postamos vídeos todos os dias, às 5 da manhã e às 18 horas. Compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu te convido para mais um Minuto com Deus. Você não tem dúvidas do amor de Deus por você, não é mesmo? Mas e da amizade de Deus? Você sabia que Deus é seu amigo? Eu quero que nessa manhã você receba a amizade mais doce e verdadeira no seu coração. Seja amigo de Deus. E escreva isso aqui nos comentários como uma declaração de fé. Eu sou amigo de Deus. Ou eu sou amiga de Deus. Hoje eu trouxe uma palavra de fé que vai abençoar a sua vida, vai te fortalecer e te encher de esperança e de paz. A palavra de Deus tem poder de transformar a sua vida. Por isso, não deixe sempre de tirar um momento para falar com Deus, aprender sobre a palavra dele e ouvir a voz do Espírito Santo, como você está fazendo agora. Deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder nenhum minuto com Deus. Nós postamos vídeos aqui todos os dias, às 5 da manhã e às 18 horas. Saiba que o Senhor está com você e Ele sempre esteve contigo em todo o tempo, até naqueles momentos em que você se sentiu sozinho. Não duvide, nem por um momento, de que Deus está ao seu lado o tempo todo e hoje Ele quer falar ao seu coração e te renovar. Amém? Escreva também aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois no final dessa mensagem eu vou orar por você. Salmos 34, versículo 18 está escrito: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Se aproxime de pessoas que te agregam algo. Se aproxime daqueles que te fazem caminhar, de pessoas que te impulsionam para que você consiga alcançar novos lugares. Quantas vezes você já ouviu isso? Seja em uma pregação, em um vídeo do YouTube, enfim, em todos os lugares nós ouvimos esse tipo de conselho. E sim, muitos deles podem fazer sentido para a nossa vida. E se levados do jeito certo, eles podem nos ajudar muito. Mas sabe quem não seguia esse tipo de conselho? Jesus. Essa citação de Salmos 34 que eu li me fez pensar na maneira como Jesus se relacionava e como ele sempre estava do lado do mais fraco,
do lado do mais triste, ao lado daquele que não acrescentava nada de bom na vida de ninguém e que precisava, na verdade, que acrescentassem na vida dele. Veja bem, Jesus é seu amigo. E agora pense, imagine se ele seguisse esse conselho e só se aproximasse daqueles que têm algo para acrescentar na vida dele. Será que eu e você ainda seríamos amigos dele? Creio que nós não temos nada para acrescentar na vida de Jesus. Mas a amizade do Senhor não depende de sermos bons ou não, pois na verdade nós não somos. A amizade de Deus é incondicional, é pura e verdadeira. Ela não está baseada em trocas, não está atrelada a interesses pessoais. Deus nos ama e deseja ser nosso amigo, não pelo que podemos oferecer a Ele, mas simplesmente por quem somos, criaturas dele, feitas à sua imagem e semelhança. Quando olhamos para a vida de Jesus, vemos um amigo fiel, que não abandonou seus discípulos, mesmo quando eles falharam, mesmo quando duvidaram ou negaram conhecê-lo. Jesus estava lá, pronto para perdoar, pronto para restaurar a amizade e o relacionamento. E é isso que Deus quer fazer conosco todos os dias. Ele quer restaurar nossa amizade com Ele, quer nos trazer de volta para perto, quer nos envolver com seu amor e sua graça. Ele está sempre de braços abertos, pronto para nos receber, não importa o que fizemos ou o que deixamos de fazer. A amizade com Deus nos transforma, nos faz pessoas melhores, nos faz mais parecidos com Cristo. Nos ensina a amar sem esperar nada em troca, a sermos amigos verdadeiros, a estarmos presentes na vida das pessoas, não pelo que elas podem nos oferecer, mas simplesmente pelo prazer de estar junto delas, de compartilhar a vida com elas. E sabe, irmãos, essa amizade com Deus não é algo distante, não é algo inalcançável. Deus está aqui, agora, querendo se relacionar conosco. Ele nos convida a entrar em sua presença, a compartilhar nossos medos, nossas alegrias, nossas lutas e vitórias. Ele quer ser nosso confidente, nosso melhor amigo. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu te convido a cultivar essa amizade com Deus, a dedicar tempo para estar com Ele, para conhecê-lo melhor através de sua palavra, através da oração. Aprenda a ouvir a sua voz, a sentir a sua presença em cada momento do seu dia. E lembre-se, a amizade de Deus não é exclusiva, ela é inclusiva. Ele quer ser amigo de todos nós, sem exceção. Então, compartilhe essa boa nova, conte para as pessoas ao seu redor sobre esse amigo maravilhoso que está sempre pronto para nos acolher, para nos amar e para caminhar conosco. Que você possa experimentar a profundidade, a largura e a altura do amor e da amizade de Deus em sua vida. Que você possa ser um reflexo dessa amizade divina em suas relações, sendo um amigo leal, amoroso e presente na vida daqueles que Deus colocou no seu caminho. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por tua palavra e pelo teu infinito amor por nós. É maravilhoso demais, Pai, podermos nos lembrar que não estamos sozinhos e que o Senhor está conosco em todo o tempo. Obrigado por nos mostrar mais uma vez o teu amor, por se revelar a nós através da tua palavra. Queremos te pedir perdão por cada um dos nossos pecados, por todas as vezes que pecamos com os nossos lábios, com as nossas atitudes, com o nosso julgamento, com o nosso egoísmo, com as nossas mentiras. Nos lava e nos purifica por inteiro
com o teu poder. Muitas vezes, Pai, nós nos sentimos sozinhos. Sentimos como se estivéssemos caminhando no escuro. Mas hoje nós podemos nos lembrar da amizade eterna que temos com o Senhor. A amizade que nenhuma palavra humana é capaz de descrever. Nos perdoe, Senhor, por não sermos bons amigos às vezes, por agirmos de forma tão egoísta e por nos afastarmos de Ti por qualquer motivo. Queremos Te conhecer cada vez mais e sermos íntimos do Senhor. Pai amado, Pai querido, eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que foi feito aqui nessa mensagem de hoje. E eu peço a Ti, entra no coração dessa irmã, desse irmão. Revela a Tua amizade para cada um deles. Entra também na casa dos Teus filhos, Senhor. Opera um milagre nas finanças, nos relacionamentos, na sua vida profissional e estabeleça o Teu reino na vida de cada um. Que todas as pessoas que estão sendo alcançadas por essa mensagem possam experimentar uma mudança sobrenatural e definitiva em sua vida. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Receba no seu coração essa palavra, meu querido, minha querida. Deus quer estabelecer um vínculo de amizade com você. Eu convido você a passar lá no meu outro canal, no Minuto Reflexão, onde eu posto reflexões diárias para te ajudar na busca por uma melhoria na sua saúde mental. Compartilhe Minuto com Deus com os seus contatos, pois a palavra de Deus tem o poder de transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.